Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Glauber Marinho aqui do nosso Estúdio Aulas, ministro do conteúdo de ética no serviço público, e hoje eu venho conversar, trazer uma dica para aquelas pessoas que estão se preparando para o concurso da Anvisa, em especial no que tange às comissões de ética. Nós temos as comissões ali na última parte do decreto 1171, na última parte do Código de Ética do Servidor, e quando nós falamos de comissões de ética, pessoal, se você verificar o teu decreto, tu vai observar que boa parte dos incisos do Código, na parte de comissões, foi revogada pelo Decreto 6.029. Ou seja, nós não temos mais aquela redação vigente. Nós precisaríamos do Decreto 6.029, que não está no seu edital, para explicar qual é a nova redação dada por meio dessa nova norma que foi publicada em 2007. Como o nosso edital se restringe ao decreto 1171, nós consideraremos os 4 incisos que nos sobraram aí depois dessa revogação. Tudo bem? O primeiro desses incisos, pessoal, afirma que é competência da comissão de ética orientar servidor a respeito da conduta ética que ele deve ter, do tratamento que ele deve direcionar ao cidadão, assim como o cuidado, o zelo que ele deve ter com o patrimônio público, conhecendo concretamente dos procedimentos suscetíveis à aplicação da penalidade de censura. Ou seja, a única pena que uma comissão de ética pode aplicar é a pena de censura. Mas veja bem, uma falta ética pode gerar pena de advertência? Pode, desde que a falta ética cometida pelo servidor exceda a ética e constitua também uma infração disciplinar passível de advertência. A comissão de ética, pessoal, ela, em casos de ilícito penal, civil, improbidade administrativa e infração disciplinar, necessariamente ela deve remeter cópia dos autos às autoridades competentes para que elas investiguem, apurem e apliquem as penalidades que são de competência delas. Todas as vezes que houver uma falta ética cometida pelo servidor, o que é competência de uma comissão de ética é aplicar a penalidade de censura. Mas, se essa conduta exceder ética e chegar a ser ilícito penal, civil, improbidade administrativa ou infração disciplinar, necessariamente a comissão remeterá cópia dos autos à autoridade para que ela investigue, a autoridade competente, e aplique a penalidade prevista. Tudo bem? Então, essa é uma das primeiras competências que são apresentadas dentro desses 4 incisos que sobraram. Agora tem a afirmação aí no primeiro inciso da parte de comissão, que é o seguinte: onde deverão ser compostas as comissões? Pessoal, toda a administração pública federal, direta e indireta, autarca, fundacional, órgão, entidade que receba a delegação do poder público. Ou seja, como o decreto 1171 só tem aplicabilidade no Poder Executivo Federal, o que ele chama de administração pública federal se restringe a Poder Executivo Federal. É ele que precisamos levar como referência para a nossa prova. Em questões de comissões de ética, eu já vi trazerem um termo: administração pública federal, poder público, tudo isso está relacionado ao Poder Executivo Federal. Tudo bem, pessoal? Então, toda a administração do Poder Executivo Federal deve ter uma comissão de ética. Em qualquer órgão ou em qualquer entidade, nós teremos uma comissão de ética que apurará falta ética cometida pelo servidor e, na existência da falta ética, aplicará a penalidade de censura. Como que essa penalidade é aplicada? Por meio de um parecer com a assinatura de todos os membros das comissões de ética, assim como a ciência do servidor faltoso. Aí você vai me perguntar: professor, composição, quais são, quantos membros nós temos numa comissão de ética? Depende. Nós temos 3 servidores efetivos ou 3 empregados permanentes e os suplentes. Se eu estou tratando de uma entidade em que trabalham empregados públicos, a composição será por empregados. Se nós estamos tratando de um órgão que tenha servidores públicos, a composição será por 3 servidores efetivos e os seus respectivos suplentes. Essa é a composição da comissão. Para finalizar, nós temos aí outros 2 incisos que tratam de competência e da concepção do que seria o conceito de servidor, a concepção de servidor para a ética no serviço público. Então, uma das competências que a comissão tem
após aplicar a penalidade de censura, pessoal, é informar ao RH, e o decreto chama de organismos responsáveis pelo quadro de execução da carreira do servidor. É o órgão de gestão de pessoas. É informar para o órgão de gestão de pessoas sobre conduta ética de servidor para que esse órgão possa instruir e fundamentar promoções e demais atos decorrentes da carreira daquele servidor. Então, não necessariamente a informação que eu, como comissão de ética, preste ao RH vai prejudicar a carreira daquele servidor faltoso. Pode vir a prejudicar a depender da análise feita pelo próprio RH, pelo próprio órgão de gestão de pessoas. Tudo bem? Beleza? E por fim, nós temos aí a concepção de servidor que é muito ampliada no decreto 1171, no Código de Ética. Por qual motivo? Porque para a ética na administração, servidor público seria qualquer agente público. Então, se ele recebe delegação do poder público, por força de lei, contrato ou ato jurídico, em caráter permanente, temporário e excepcional, ainda que sem remuneração, nós estamos tratando de agente público que recebeu uma delegação do Poder Executivo Federal e pode sim receber a penalidade de censura. Beleza? Então vamos ver aí como é que o CESP cobrou essa parte de comissões numa prova recente, 2015, TCE. Com relação à ética e moral, julgue o item seguinte: a comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca das regras de conduta ético profissional concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Além disso, cabe à referida comissão de ética competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas. Pessoal, até aqui tudo bem, está previsto lá na parte de comissões, no primeiro dos incisos que não foram revogados, essa é a competência da comissão mesmo. Agora, a exoneração não compete à comissão. Tá? A única penalidade a ser aplicada por uma comissão de ética é a penalidade de censura. Exoneração não está prevista como uma penalidade a ser aplicada pela comissão, que o CESP às vezes chama de comitê. Então, se aparecer na tua prova a palavra, o termo comitês de ética, o item não vai estar incorreto, tá? São sinônimos para a banca. Então, pensando nessa questão da exoneração, pessoal, uma falta ética pode gerar a exoneração de uma pessoa? Pode, desde que ela exceda a ética e execute uma ação passível de exoneração. Tudo bem? Então, só que essa exoneração não é aplicada pela comissão, porque esta só tem como competência a aplicação da penalidade de censura. Pessoal, ficamos por aqui. Espero ter contribuído com a tua percepção a respeito da parte de comissões do nosso Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, boa posse, tchau.